Interação com a plateia. 5 de setembro de 1951. Ensinamentos de Meishu Sama. O caminho da felicidade. Página 55. Os três espíritos do homem. Pergunta: em relação ao corpo do homem, onde os três espíritos se encontram posicionados? Meishu Sama: o espírito primordial, também conhecido como alma da pessoa, localiza-se no centro da barriga. O espírito protetor fica entrando e saindo do corpo, conforme a situação, pois não ocupa um lugar definido. O espírito secundário permanece sempre na pessoa, mas não tem um lugar certo para estar. Geralmente, localiza-se abaixo da barriga e fica subindo e descendo pelo corpo. Mas se acontecer de ele chegar à cabeça, pode provocar distúrbios mentais. Pergunta: então, o espírito protetor não está sempre fora do corpo do homem? Há momentos em que fica dentro de nós? Meishu Sama: sim. Há vezes em que ele trabalha fora do corpo do homem, o que ocorre em situações de perigo iminente, por exemplo, na possibilidade de um acidente. Mas ele, estando forte, pode impedir tal acontecimento, chegando até a desviar a pessoa para outro lugar, longe do perigo. Há uma luta constante entre o espírito protetor e o espírito secundário, sendo que o protetor sempre orienta o indivíduo sobre as decisões que deve tomar. E quanto maior a fé, mais facilidade a pessoa tem em captar essas orientações. Porém, nos momentos em que se está com a fé enfraquecida, o espírito protetor também se enfraquece. Quando uma pessoa ingressa na fé, a força do seu espírito protetor aumenta, e assim ele se torna mais forte para vencer o espírito secundário. E nessas circunstâncias, constatamos que só coisas boas acontecem. Pergunta: e o espírito primordial? Meishu Sama: o espírito primordial é o grande responsável pela transmissão das orientações divinas para o ser humano. Durante todo o tempo, o espírito primordial está em comunicação com o espírito protetor, ambos da mesma pessoa. E a fé é o elemento facilitador dessa ocorrência. Se a fé for bastante desenvolvida, o espírito protetor receberá a mensagem. Caso contrário, ela será interrompida pelo espírito secundário, que só age por puro instinto, sem fazer a menor distinção entre bem e mal. Contudo, o espírito secundário tende mais ao incentivo do caminho do mal, sem medir consequências, muito menos tendo qualquer juízo de valor. Vai permitindo a prática de atos negativos, desde as mais ingênuas mentiras até crimes irreparáveis, aspectos que só irão aumentar as máculas daqueles que os praticarem, fato que os levará a sofrer mais ainda. Mas, mais irônico que pareça, aqui se estabelece um vínculo reparador. Os sofrimentos causados pelo acréscimo de máculas começam a dissipar as nuvens que surgiram, agindo como se fossem bactérias espirituais e atuando como antídoto do veneno que se instalou. Quando toxinas se acumulam, tanto no espírito quanto no corpo, surgem bactérias para eliminá-las, e esse é um processo natural. Pergunta: o Senhor sempre nos orienta para que ministremos Jorei na parte frontal da cabeça. O que isso significa? Meishu Sama: o espírito secundário usa a testa, responsável pelo discernimento,
para influenciar os seres humanos. Por isso, a cabeça deve ser constantemente purificada pelo Jorei. Pergunta: ministra-se Jorei na testa para purificar o espírito primordial? Meishu-sama: não é só por isso. O espírito primordial já é puro, mas o que está ao seu redor é que é impuro. É o mesmo que acontece com o sol, no céu azul. Jamais para de brilhar, mas quando é encoberto por nuvens carregadas, torna escuro o mundo, mesmo que seu brilho ainda seja o mesmo de sempre. E isso é o que também ocorre com o espírito primordial. Pergunta: como entender a afirmação de que existem duas maneiras, uma interior e outra exterior, para que as nuvens do corpo espiritual sejam dissolvidas? Meishu-sama: o Jorei purifica de fora para dentro, buscando atingir a partícula divina, e vai limpando o caminho até atingi-la. Já a leitura dos ensinamentos faz o caminho inverso, limpa de dentro para fora. Explicando melhor, a partícula divina, isto é, a própria luz, quando está encoberta por impurezas, influencia a alma. É o que ocorre quando se diz que a alma está dormindo ou que está nublada. Nessas circunstâncias, ao se ler os ensinamentos, a alma desperta e a escuridão desaparece, de dentro para fora. A partícula divina encontra-se lá no fundo do interior de cada um de nós e, portanto, é absolutamente pura. Com isso, possibilita a um homem mal despertar para o bem, por qualquer motivo que seja. Sua alma acorda, cresce, como também ocorre mudanças em tudo ao seu redor. É assim, a alma muda de tamanho, podendo ficar maior ou menor, mas é preciso conservá-la acordada, para podermos sentir a luz de Deus. Pergunta: o que acontece quando alguém dedica para prestar ajuda a outras pessoas? Meishu-sama: aquele que foi ajudado sempre agradece ao seu benfeitor, e o sonen de agradecimento tem o poder de eliminar as máculas do dedicante. Assim, a repetição desse movimento amplia a alma daquele que prestou ajuda, porque a alma é livre para aumentar ou diminuir de tamanho. Pergunta: sabendo-se que a frequência ao culto mensal gera muita luz, isso significa que a alma está sendo purificada? Meishu-sama: é isso mesmo. A luz de Deus também aumenta e diminui. Quando muitos participam do culto, oram juntos, a luz divina aumenta e todos são banhados por ela, o que permite a ocorrência de graças. Cada participante é corresponsável pela luz que se forma e, ao mesmo tempo, também é beneficiário dela.